Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Jesus Cristo, nosso grandioso Salvador. Ouça o que diz Deuteronômio capítulo 8. Nós lemos o seguinte: Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Esse é o primeiro devocional no Ano Novo. Ano Novo, geralmente fazemos propósitos novos, temos expectativas novas e o nosso desejo é que sempre o Ano Novo traga coisas boas, coisas positivas, uma vida melhor do que o ano anterior. Esse é um texto muito interessante porque é Moisés falando para uma nova geração que ia entrar num novo ciclo de vida que seria na Terra da Promessa. E ele fala que o que espera-se desse novo local, desse novo ambiente de convivência. E nós vemos coisas aqui maravilhosas, algo bom. E todos nós desejamos que quando surgem esses novos desafios, nós possamos dizer isso. Puxa, esse é um ano que vai ser melhor, é um ano que nós vamos prosperar, é um ano que as coisas vão acontecer melhor, que a gente vai ter mais saúde. E assim nós temos esse desejo, essa oração para nós e para todos que nos rodeiam. Só que esse texto ele está entre algumas coisas interessantes que eu gostaria de chamar a atenção. Nunca nós devemos esquecer que, por mais difícil que foi o tempo anterior, quando nós servimos a Deus, Deus sempre tem um bom propósito nesses acontecimentos. No texto, por exemplo, ele diz aqui que eles passaram no deserto 40 anos, mas o objetivo de Deus era provar aquele povo para saber se o povo seria fiel ao Senhor. A gente deve olhar para trás, para as coisas que aconteceram, não simplesmente com lamentação, com lamúria, com reclamação, mas se nós estamos aqui é porque nós sobrevivemos ao passado. Nós vencemos o que passou. Isso é muito bom, porque aqueles acontecimentos, aqueles problemas, aquelas dificuldades nos ajudaram a crescer. Inclusive, repetimos várias vezes aqui nos nossos devocionais, Romanos 8 e 28. Estamos certos, estou convicto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito que Deus tem para eles. Uma outra verdade que aparece aqui é não apenas olhar para o passado, ver o que as coisas aconteceram, ver o que Deus fez por nós, ver como Deus providenciou para nossas vidas, como Ele nos guardou, como Ele esteve conosco, como Ele providenciou para que nós pudéssemos chegar aqui, porque Ele inclusive enfatiza que Deus sustentou o seu povo. Então o povo não deveria somente reclamar, mas deveria ver que apesar dos problemas, Deus protegeu, Deus guardou e Deus guiou. Então devemos olhar para o passado sempre olhando na perspectiva de graças a Deus, que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, nós estamos aqui. Nós fomos preservados e foi a boa mão de Deus que nos preservou. Mas esse texto depois, ele olha para frente. Porque é um desejo de Deus que o seu povo entre numa terra que era uma terra muito boa. A perspectiva, a projeção é que esse povo que sofreu 40 anos no deserto agora iria para uma terra onde eles poderiam plantar, onde eles poderiam prosperar. Mas o que vem no futuro? Aí é onde vem um olhar para o futuro e uma recomendação para o futuro. Ele diz, olha, você deve ter bastante cuidado. E um cuidado que você deve ter é não se esquecer do Senhor. Sim, as provações, os problemas, em geral, nos fazem nos apegarmos com Deus. Faz com que nós nos aproximemos de Deus, porque em muitos casos é a única solução que nós temos. Mas muitas vezes quando as coisas vão melhorando, quando as coisas vão ficando mais folgadas, nós temos a tendência de esquecer de Deus. Afinal de contas, para que Deus, né? Nós estamos bem, alguns podem não dizer com as suas palavras, mas agem dessa forma. Infelizmente, isso aconteceu com Israel. No futuro, eles esqueceram do Senhor. E ele fez essa advertência antes deles entrarem na terra da promessa. Não esqueça-se do Senhor. Não esqueça, foi que o Senhor que fez tudo isso por você. Então, essa é uma projeção para o futuro. O ano está entrando.
nós desejamos o melhor para nós, para nossas famílias, para o que nós amamos, mas se essa bênção que nós esperamos chegar, houver essa prosperidade, houver receber esse crescimento, tenhamos cuidado de não esquecer do Senhor, que foi Ele que nos abençoou, foi Ele que nos sustentou, que tudo que nós conseguimos veio através dele. E a terceira advertência que é feita nesse texto aqui é que ele diga: cuidado, para que depois de você estar próspero, abastado, bem situado, você não diga o seguinte: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Quer dizer, não apenas se esquecer do Senhor, mas dizer isso é fruto do meu trabalho. Eu mereço isso, porque eu me esforcei, porque fui eu que passei noites sem dormir, fui eu que passei noite estudando, fui eu. A gente esquece do Senhor e começa a se colocar como sendo aquilo que deu a solução. Deus diz: olha, muito cuidado, porque é o Senhor que te dá forças. Ele diz: antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê. É Deus quem dá todas as bênçãos. Mas quando a gente vai prosperando, tem esse risco. Então o meu desejo esse ano é que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar. Mas o meu desejo é que você tenha um coração grato, um coração que lembre do Senhor e que lembre principalmente: não fui eu, não foi você simplesmente, foi Deus que te abriu as portas. Foi Deus que cuidou de você e vai continuar cuidando. Não permita que uma bênção se torne uma maldição. Como é que uma bênção pode se tornar uma maldição? Quando nós recebemos de Deus, esquecemos daquele que nos deu e passamos a nos gloriar em nós mesmos e naquilo que temos. Isso é uma desgraça. Todos que andaram nesse caminho acabaram por fim em fracassar. Por isso, nesse novo ano, o meu desejo é que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que você seja realmente próspero esse ano. Mas o meu desejo é que, como diz vários locais aqui, você não se esqueça de guardar os mandamentos do Senhor. Ele começa dizendo no versículo 1, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Ele fala no versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos. No versículo 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. E ele continua falando sobre isso, diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Deus tem a sua palavra e quer que nós a obedeçamos. Deus tem a sua palavra e quer que nós a sigamos. Não se esqueça do Senhor. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, aqui está a resposta para a vontade de Deus. Leia a Bíblia, siga a palavra de Deus e com certeza você será muito abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E um grande e abençoado dia para você.